Hoje vai ser maravilhoso. Cante para ele. Provérbios de Salomão, capítulo de número 14, versículo 12, somente. Hoje nós vamos falar de um caminho que parece certo, mas leva à morte. Você que está visitando, a palavra de Deus, ela não é pesada, ela não é dura, ela é sincera, a palavra de Deus. Amém? Como foi dito aqui uma vez no nosso pastor local, o pastor Juliano Camargo. Glórias ao Senhor Jesus. É simplesmente não estranhe se ouvis a verdadeira palavra de Deus. Nos diz Provérbios 14, 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Talvez na sua pode estar dessa maneira. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Peço ao Senhor que fale contigo, Pai, aqui nós estamos nessa noite. Fala o nosso coração, nós te pedimos, Senhor, que não deixa, aleluia, Deus, ficar em falta, nós precisamos ouvir da tua palavra. Alimenta nosso espírito, nutre a nossa alma, por intermédio da tua voz. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar, você é livre para glorificar Jesus. Antes que eu venha entrar nesse contexto, eu quero lembrar que o livro de Provérbios é a perfeita sabedoria. Nesse livro nós temos a perfeita sabedoria do livro de Provérbios. Como nós temos no seu capítulo 1, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos expressam a sabedoria e também a instrução. No seu capítulo do número 1 ao 4, nós vamos ver a fonte da sabedoria. Nós sabemos que o autor de uma grande parte dessa mensagem que está em Provérbios é Salomão. Salomão nós conhecemos por ser assim conhecido, o homem que pediu sabedoria ao invés de pedir riqueza. E Salomão
é o segundo filho de Davi com Batseba. Após o primeiro vir ao óbito por causa do declínio, o pecado de Davi, Deus achou por bem escolher Salomão e apostou em Salomão, filho de Davi, com Batseba. E em um certo momento, em sonho, Deus se apresenta para Salomão e pergunta a Salomão: Salomão, o que queres mais que eu te faça? Senhor, tem uma oportunidade para Salomão escolher e falar ao Senhor, que é onipotente, pode fazer tudo e todas as coisas, o que ele desejava do Senhor. Então a Bíblia diz que Salomão pediu ao Senhor sabedoria, porque ele sabia que estava ali designado cuidar de um povo que era do seu antepassado, aleluia, que já cuidava dos seus antepassados, seu pai, que era o povo de Deus. Salomão entendeu que sem sabedoria ele não poderia cuidar de um povo numeroso, incontável, indizível, imensurável, um povo muito grande. Ele pede sabedoria em sonhos a Deus. Como Deus é perfeito e sonda e esquadrinha o homem por inteiro, Deus viu que o que Salomão pediu era realmente o que está no seu coração. Porque muitas das vezes podemos pedir algo para o Senhor, proferindo com os nossos lábios, como Mateus 15:8 diz, e tem muitos dos povos que honram com os lábios, mas a verdade é que o seu coração está longe de Deus. Deus foi e sondou o coração de Salomão, para ver se de fato o que ele pedia, proferindo com os seus lábios, era o que estava no teu coração. Logo Deus viu que realmente o que Salomão pediu em palavras era o que estava situado dentro do teu coração. E Deus gostou da ideia quando Salomão pediu a sabedoria, porque ele podia ter pedido, aleluia, acréscimo dos dias na terra. Salomão poderia ter pedido seus inimigos deitados e mortos diante de ti. Salomão poderia ter pedido ouro. Salomão poderia ter pedido prata. Salomão podia ter pedido tantas coisas, mas ele não fez. Ele pediu a sabedoria. E Cristo disse para Salomão: como eu sondei o teu coração e vi que o que você pede com os lábios verdadeiramente é o que você deseja, eu te acrescento hoje a sabedoria, e não somente a sabedoria, vou te acrescentar junto a prosperidade, porque você pediu algo, aleluia, que agradou meu coração. Hoje, se nós vamos ver, tem pessoas que estão longe de querer, de saber, de ser sábio, de conhecer a palavra de Deus, mas o salmista já relatou uma certa vez: eu guardei a tua palavra no teu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista estava entendendo que o princípio, aleluia, nosso aqui é o saber, porque nós podemos saber que quem tem herança, a tua herança pode ser tirada. Quem tem dinheiro, você pode perder o teu dinheiro, mas quem tem sabedoria, este ninguém pode te tirar. Quem tem sabedoria, ninguém te arranca. Pode arrancar o reinado, pode arrancar o trono, pode arrancar a herança, pode arrancar o dinheiro, o ouro e a prata, mas se você adquirir hoje a sabedoria, não tem demônio que tire de você. Então, no livro de Provérbios de Salomão, nós conhecemos que Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Filho de Davi, com um chamado e propósito de levar o legado do pai, mas não em corrupção, não em pecado, não em defeito. No seu capítulo de número 5 ou 9, nós conhecemos o caminho da sabedoria e o caminho da loucura. No seu capítulo 10 ao 24, nós vemos a sabedoria nas relações e na conduta. No capítulo 25 ao 31, nós conhecemos a sabedoria do governo, na família e também na vida social. Mas eu não vim pregar todos os capítulos do livro de Provérbios, o tempo não nos permite. Eu quero dizer a respeito de um caminho que hoje, nessa era, nesse século, nessa sexta e penúltima dispensação, o tempo da era da igreja
que no fundo e no fim ele vai levar à morte, como nós lemos no seu capítulo 14 e no seu versículo 12. O livro de Provérbios, irmãos, é um manual divino de sabedoria, mostrando que o sucesso da vida não está apenas em escolher o bom caminho, mas o caminho certo aos olhos do Criador. Muitos vivem achando que estão no caminho da verdade, da fé e da retidão, mas no final eles descobrirão que estavam apenas seguindo o caminho da aparência. Ou seja, a tragédia não é se perder, mas se perder achando que está certo. O primeiro ponto em que eu quero entrar junto com os irmãos é o caminho da aparência. Parece direito, o caminho do parecer. O texto começa dizendo: parece direito, ou seja, o engano começa no coração do homem, no coração da mulher, quando começa, aleluia, quando o homem confia mais na aparência do bem do que na essência da verdade. Hoje em dia nós vemos que as pessoas elas não estão nem aí para a palavra de Deus, elas não têm tempo para ler, elas não têm tempo para meditar, elas não têm tempo para a comunhão com o Senhor e ainda quer morar no céu. Mas eu quero dizer uma coisa para mim, primeiramente, e para você: o engano ele começa quando o homem confia naquele caminho e na aparência do bem, mais do que na essência da verdade. Mas hoje existem muitos caminhos que parecem ser caminhos certos, caminhos que são criados através da ideologia humana, através da sua estrutura psicológica. O homem acha que aquele caminho para ele é o melhor, então ele vai seguir sem querer saber da essência da verdade. Hoje muitos caminhos parecem certos, mas o caminho do sucesso, o caminho da fama, é o caminho da liberdade, da religião se cruz. Mas Deus, Ele quer dizer para nós nessa noite: Deus, Ele é tão especial que Ele não vê a aparência. Deus pesa os corações, como 1 Samuel capítulo 16, esse versículo de número 7. Deus vai pesar e esquadrar o coração do ser humano. Ele não está preocupado se hoje o pecador está vestindo Zara no corpo. Ele não está preocupado se o pecador está vestindo, está calçado de democrata. Ou se ele não está preocupado se a irmã, o irmão, está com vestimenta boa, do linho finíssimo, da melhor vestimenta. Deus não se vê pela aparência, Ele pesa os corações. Então cuidado com esse evangelho triunfalista aí agora, e muitas vezes dentro das nossas igrejas, e o pregador não tem qualquer medo e receio de falar isso, porque essa é a verdade. Nós temos que ministrar a genuína verdade, porque Cristo está voltando. Então cuidado com o evangelho que parece certo, mas não leva a santificação, não leva ao conserto, não leva à prática de Jesus, não leva a ser parecido com Cristo. É aquele evangelho que vai dizer: vem, meu lindo, minha linda, Jesus te ama, tu é o ponto fraco de Deus. O evangelho que vai dizer que só Deus é amor e nada mais. Esse evangelho não tem qualquer piedade de ti. Mas Cristo levanta o profeta nesses últimos dias, que não se corrompe, que não se vende, que não se troca, e quem alguém gostar ou não, ele vai ter que dizer: o evangelho de Cristo Jesus é genuíno, único, puro, é essencial para os nossos dias, porque para nós subirmos ao céu, nós temos que estar enquadrados dentro da palavra de Deus. Eu não sei qual é o tipo de mensagem que você ouve. Talvez alguém saia dessa igreja e chegue em casa, vai ouvir umas profetadas na internet, dizendo que hoje vai chegar, dizendo que hoje vai chegar sobre a tua vida, dizendo que hoje você merece, você tem, você pode. Mas Deus levanta a voz profética com uma voz que clama no deserto para te dizer: você não pode, você não tem, você não é. Quem é Deus, rapaz? Nós não somos nada, e sem esse evangelho cristocêntrico não veremos Ele como realmente Ele
do homem e o ego dele. Aqui, Deus está dizendo quebrar o ego. Porque aonde Deus não ocupa o primeiro lugar, grava isso, Deus não está. Vou repetir para ver se você entende. Onde Deus não ocupa o primeiro lugar, Ele não está. Aleluia, glória a Deus. O que Ele tem ocupado a tua vida? Aleluia. É o TikTok? Outras vezes a palavra nos ensina que devemos meditar na prudente dia e de noite. O que está meditando é nas diretrizes do TikTok, do Facebook, dos Reels, dos Instagram, das Netflix. Conhece a série de cabo a rabo. Mas se for perguntar o que está escrito em Provérbios 24:10, não conhece, nunca ouviu falar. Se for perguntar o que está escrito em Mateus 6:33, não conhece, nunca ouviu. Se for perguntar o que está escrito em Provérbios 19:21, não conheceu e nunca ouviu falar. Se for perguntar o que está escrito em Apocalipse 3:10, que Deus vai guardar somente os que guardaram a palavra dele, ele diz: como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei sobre a hora da tentação que há de vir, para tentar todos que habitam sobre a terra. Se perguntar o que está escrito em Apocalipse 3:11, no versículo adiante, que Cristo vai dizer que se você já tem coroa, você tem que guardar, porque eis que cedo veio e sem demora. Guarde o que tens, para que inimigo nenhum venha roubar a tua coroa. Não conhece, não vive, não pratica e nunca abriu para ler. Ouviu alguém pregar, mas se eu ouvisse alguém pregar, eu estou pregando porque eu ouvi. Eu não tenho qualquer compromisso com a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o pregador não está aqui para brincadeira. Ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus que não vai se prostrar e não vai, aleluia, fazer a vontade do inimigo. Mas outra hora vai nos dizer que o caminho da aparência, ele só parece direito, ele não é. O caminho direito é Cristo Jesus de Nazaré. É os seus preceitos, é os seus estatutos, é o seu juízo, é a sua soberança, é os seus mandamentos, é as suas diretrizes. É Cristo que nos pontuará o caminho correto, não da aparência, não de estar vestido num terno bonito hoje, mas hoje mesmo se o barco cair no chão, dentro de casa, vai clamar pelo nome de desgraça, vai xingar pelo nome capeta. Tem gente assim dentro da nossa igreja, não pode lembrar que está chegando, não pode duplicar que já chama o nome do bicho. Mas Cristo Jesus diz para mim e para você: o caminho da aparência não vale. Deus está mandando nós tomar cuidado com o que parece certo, mas que não leva a nós à santidade. O segundo ponto, primeiro, é o caminho que parece. Parece que é cristão, mas não é. Parece que é santa, até só passar 24 horas ao lado para descobrir o nível da santidade. Parece que tem muito tempo e é íntima de Deus, é íntimo de Deus, até descobrir que não tem discernimento qualquer a respeito da palavra, das profecias, da era presente, do que está acontecendo, que há de vir, quem vem por mim, você é feliz com milhares de anjos. Apenas descobrimos dentro da sua palavra. Mas o segundo ponto é o caminho da autossuficiência. Ao homem parece direito: eu sozinho posso, eu sozinho consigo. Eu não vou chamar ninguém para fazer campanha na minha casa, porque eu sozinho dou conta. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu tenho intimidade. Mas Cristo está dizendo: olha, o caminho da autossuficiência, que você sente-se suficiente sozinho, é o homem parece direito. Só que o problema é que o homem se tornou o juiz do seu próprio caminho. Se eu vou daquele jeito,
sabe ali atrás, ó. Esse lugar é os santos. Esse lugar é o Santíssimo Trono com Deus. Quando ele aparece. Segura. O caminho da autossuficiência ao homem parece direito. Jeremias 10:23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem o seu caminho, nem ao que caminha dirigindo os seus passos. Mas não é assim nos dias atuais. Não perguntamos para Deus se podemos comprar aquela peça de roupa. Não perguntamos para Deus se podemos comprar aquela roupa. Não perguntamos para o Senhor se está no ambiente podemos adentrar para jantar ou almoçar. Só pegamos e rimos. Acabou a intimidade com Deus. Acabou, como fora dito ontem pelo pastor Damião no culto de doutrina. A igreja se esfriou e não foi pouco, foi por completo. A igreja não está mais nem aí para as coisas de Deus. E quando o homem confia em si, ele se torna cego pela própria razão. A autossuficiência espiritual é o atalho para a queda. Quantos que não têm caído? Quantos que não têm regressado? Quantos que não têm perdido as forças? Porque eles estão acreditando em si mesmos. O caminho deles parecia ser bom e correto, mas não é. Parece direito, mas não é. Essa vida de parecer não é para nós. Tem que ficar lá fora no mundo. Nós temos que viver voltados na palavra de Deus. A igreja tem que viver enquadrada nos princípios de Deus. Tem que ter ética cristã, tem que ter ética moral, tem que ter os conjuntos e normas que norteiam a conduta do ser humano no ponto de vista entre o bem e o mal. Se não tem ética, não sabe o que é bom, não sabe o que é mal. Mas Cristo vai dizer: esse caminho da autossuficiência, não eu vos ensinei. Ao homem está parecendo direito, mas Cristo está dizendo: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é para quem confia e vai se deleitar em Deus. E quem não confia, eu vou vencer sozinho. Eu vou sair da depressão sozinho. Nós estamos vivendo uma era de uma igreja difícil. Uma igreja deprimida, oprimida, ansiosa. Não foi Cristo que disse para nós lançarmos a nossa ansiedade a Ele, que Ele cuidará de tudo. Mas o índice de presbíteros, diáconos, líderes e pastores que estão se suicidando está crescendo. O índice de membro que louva, pega o microfone aqui na frente e louva, mas ao chegar em casa a depressão assola. É membro de ceia, mas a ansiedade está consumindo. Está certo isso? Calma aí. Se Cristo é quem me ajuda, eu estou pregando isso aqui porque eu já fui ansioso, já tive depressão. Até encontrar Cristo em vida. Até gente que vai discordar mesmo, porque não conhece a Cristo. Mas Cristo é quem diz: se vocês vierem até mim, o fardo que os fariseus presentes no culto colocam nos ombros dos homens e nem com o dedo pode tirar, eu arranco e vocês vivem livres na minha presença, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso é para quem confia no Senhor. Aí eu quero apontar o caminho da morte, mas o fim dele é a morte. O fim de quem? Do caminho que parece diante dos nossos olhos certos, sem querermos descobrir se o que Cristo está falando é o certo, não o que nós pensamos. Está cheio de cristão aí
pensa que ele sabe o jeito de proceder. Sabe de onde surge o falso profeta? Falsa profecia, falsos ministrantes, falso crente, falso preletor? Aonde uma vez eles não lêem a Bíblia, eles não conhecem o que estão aqui e saem ministrando segundo o que eles acham que é. É por isso que são titulados falsos profetas. É por isso que muitos na década de 80 profetizaram que Jesus iria e não veio. A igreja que costuma guardar o sábado profetizou e foi enquadrado como uma seita e falsos profetas com o sobrenome Miller. Por quê? Porque não conheceu a Bíblia, mas o caminho da morte, mas o fim dele, qual é o fim? Todo o caminho fora da vontade de Deus termina em morte espiritual, moral e eterna. Começa espiritualmente, a morte espiritual é o declínio, começa com a apostasia que está ocorrendo em nossos cultos. Pessoas que não aguentam 30 minutos de palavra e ficam angustiadas, agoniadas, depressivas, incomodadas no culto, porque não aguenta 30 minutos de palavra. Mas Cristo está dizendo: é tempo da igreja voltar a lembrar aonde caiu e lembrar e voltar a se arrepender dos seus pecados. Porque quando pensar que não, eu virei e vai subir comigo, sabe quem? Aqueles que estão vivendo de acordo com a minha palavra. E sabe quem é que vai subir? Não é os que andam na sua autossuficiência. Não é. Pode começar com brilho, pode começar com portas abertas, pode começar com aplauso, mas termina no vazio, termina no pecado, termina na morte. O que tem que estão morrendo em nossos cultos, em nossos bancos, em nossas igrejas, não dá para descrever. Pessoas que estão no culto, mas o coração está em casa. Pessoas que estão no culto, mas o coração está no relógio. Pessoas que estão no culto, mas o coração está na morte da bezerra. Mas não da palavra. É a palavra que vai mudar o nosso estilo de vida. É a palavra que vai nos dar garantia, irmão, que nós subiremos ao céu ao tocar da última trombeta. Segundo, saber que o teu nome está escrito no livro da vida. E terceiro, descobrir o cantinho que ele foi preparar. Eu vou preparar o lugar para que quando eu vier, vocês venham subir comigo, para que aonde eu estiver, vocês também venham estar. Parece que a mensagem não é comum. Parece que a mensagem não é suficiente. Eu já até sei se ele é um sinal da apostasia. O pregador não tem medo. O pregador não tinha medo de morrer na mão da polícia, vai ter medo de pregar a verdade. O pregador não tinha medo de morrer na mão de Satanás, vai ter medo de fazer a vontade do soberano. Não é nada. Você que pensa. Se tem muitos que está covarde dentro de nós aqui, ó, nós não poderemos se comandar. Quem quer a salvação? Ninguém? Se for perguntar quem quer, o tipo 8, prova. É lindo, né? Vai ficar. Quem quer que o salário aumente? Todo mundo quer. Quem quer mudar de status de vida? Todo mundo quer. E se for perguntar quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Quem quer morar no céu? Mas para tu morar, tu tem que perder aqui, rapaz. Aqui primeiro, para entrar lá, nós temos que conquistar, porque o reino do céu é de muita força. Olha, é fácil, né? Vamos ficar na frente daquela beira da visão racial, que para entrar na missão é um pacto de 3 crianças aqui. Eu te inteiro naquela porcaria, aí eu vou receber a salvação. Não é fácil ser luz.
Você é mãe, você é pai, mas eu não convivente com ele. Por quê? Se eu ficar na beira da visão racial, eu vou tomar a tolerância do reino do céu, sem dar força ou não. Se eu ficar naquela pança enorme, coçando o dia inteiro, só guloseima, só porcaria, só gordura, só coisas que não prestam, aí a salvação vai bater na porta da minha casa. Velho, você é bonito. Não. Temos que fazer por ele ser. Temos, não vai ser pelas obras, já sabemos isso. Que as obras não vai comprar a Deus. Mas se não mostrarmos a Deus que estamos interessados, o caminho será a morte. Está dura essa verdade? Glória a Deus. Já parou para pensar que todos que estão aqui não são todos que vão subir? Já parou para pensar que muitos pregadores sobem aqui, ó, para pregar ilusão para nós? Já parou para pensar que tem gente que vem aqui é bonitinho, eles têm aplauso? Então a mensagem é egocêntrica. O foco é você. Cristo está te dando bênção, Cristo vai te abençoar. Toma posse da vitória, levanta a mão, toma posse do que você tem. Você tem que ter a confissão positiva. A ordem mais não é de Deus, é da minha confissão. Toma posse, confissão positiva, declare. O milagre é teu. Tudo isso é um sinal de falsas mensagens em nossos púlpitos. Cristo quer salvar a tua noiva. Por enquanto ele ainda é noivo e nós a noiva. Mas ao soar da última trombeta, aquilo que era noiva passa a ser esposa. Aquele que era noivo passa a ser esposo. Esse será o casamento que se estenderá de eternidade e eternidade, com Cristo na glória. Com Cristo na glória. O pecado é como uma esteira ou uma estrada bonita, cercada de flores, mas que leva ao abismo. É bonito, será? É cercada a estrada de flores, mas o fim é o abismo onde o filho foi parar. Lucas 16. Ou seja, Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Caminhos errados podem até dar prazer, mas nunca darão vida. Dá prazer na hora, depois é só depressão, chororô, declínio, apostasia. A perda do nome escrito no livro da vida. Mas eu não vim pontuar só o ponto negativo, eu vim pontuar o positivo também. Aguarde um pouquinho que nós vamos chegar no fim. Eu vim apresentar o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Só há um caminho. Como ex-integrante do narcotráfico, eu descobri que só há um caminho. O resto é tudo beco sem saída. E pode acontecer até mesmo com membros de estar em um caminho que não terá saída. Eu sou o caminho. João 14,6. Jesus é o único caminho que não termina em morte, mas em vida primeiramente com abundância e logo após em vida eterna. É Cristo, Ele não é um dos caminhos, Ele é o próprio caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus. Quem anda em Cristo anda na luz, mesmo quando o mundo está em trevas, porque é isso que a igreja precisa, andar na luz. Isaías 35:8 chama esse caminho de caminho santo, onde a
pelo caminho, como muitas estão encontrando, pela madrugada dentro da casa noturna, após o homem de Deus entrar para ministrar, vai encontrar o caminho da vida. O segredo não é parecer estar certo, mas estar em Cristo, o caminho certo. É Cristo o caminho correto, é Cristo o único caminho, é Cristo que nos abençoará e guardará a nossa vida naquele grande dia, do grande juízo, do grande trono. Vai acontecer esta vez. Eu termino com o caminho da decisão. Eu já aprendi a contentar com as perseguições até mesmo dentro da casa de Deus. Isso é sinal dos frutos de quem tem e de quem não tem. Isso é sinal de quem está brilhando o brilho do Espírito Santo em quem já pagou faz tempo. O caminho da decisão qual é? Escolhe, pois a vida. Como Deuteronômio 30:19. Cristo diz, ainda em Deuteronômio, que Ele é quem tem todo o poder. Poder para dar vida, poder para matar. É Ele que fere, é Ele que sara. É Ele que dá vida, é Ele que mata. Aleluia. Pode ler, Provérbios está gravado. É o Senhor. Deus sempre coloca diante do homem dois caminhos: o da vida e o da morte, o da salvação, o da perdição, o da verdade, o da mentira, o da subida, o da descida, o caminho certo e o errado. A escolha cabe a nós, porque ela é pessoal e individual, mas o resultado para quem escolhe viver com Cristo é eterno, e quem acha que está vivendo em Cristo é perdição, é ruína, é lago de fogo com enxofre. É essas mensagens que tem que voltar aos nossos públicos, a mensagem da verdade. Ageu 1:5. Hoje o Espírito Santo chama cada um para rever o seu caminho. Examine-se o caminho ali que você anda e o fruto da vontade de Deus ou do seu próprio desejo. É o fruto da vontade de Deus ou do seu próprio desejo. Decide hoje voltar para o caminho da cruz. É o caminho da cruz que nos coroará. É o caminho da cruz que povoará o céu. É o caminho da cruz que vai mergulhar Satanás naquele grande dia, dizendo que você não ia chegar, dizendo que você não ia alcançar, dizendo que você não poderia. É o caminho da cruz que vai fazer com que nós não venhamos se perder. Ninguém vai receber a marca do meio alheia, ninguém vai ser selado com os príncipes das trevas, não vai virar para se enganado e aceitar aquele suposto Messias, aguardado e esperado naquele grande dia como os judeus vão aceitar. Cristo está dizendo para a igreja: o caminho da verdade continua sendo o mesmo. Arrependa-se. Quando pensar que não, Cristo voltará. Se você não está pensando nisso, é o sinal que você está morto, meu irmão. Você morreu faz tempo. Você tem que nascer de novo. Se você não tem esse desejo, meu irmão, tem que reacender a chama do Espírito Santo e voltar ao primeiro amor novamente. Aleluia. Examine esse caminho. O que você está dando ao fruto da vontade de Deus ou do seu próprio desejo? Glória a Deus. Há caminhos, irmãos, que parecem certos, mas só quem se rende a Jesus encontra o verdadeiro destino. A pior segredo é andar achando que está vendo. O Espírito Santo hoje pergunta: você está no caminho da aparência ou da verdade? É só aparência ou é o caminho da verdade? Glória a Deus. Quem anda com Cristo pode até tropeçar, mas nunca se perde.
mas permanece na presença de Jesus, porque Ele é a verdade. Permanece no caminho, porque Ele é o único caminho. E vai apontar para a vida, porque Ele é a verdadeira vida. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 6,16. Ponte-vos nos caminhos e vede qual é o bom caminho. Mateus 7, 13 ao 14. Larga é a porta, mas estreita é a porta que conduz à vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor para a tua igreja nessa noite. Tem caminhos que parecem ser bons, mas não são. Você pode ver. Pode ver a oração da pessoa permanente. Antes que nós venhamos murmurar entre nós e nas percavências. Quem veio aqui, murmurou, perdeu a bênção. Veio em vão. Se pode ver, feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu oro pelos visitantes, pelos contemporâneos, pelas mantedoras, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Visita todos que estão aqui e ouviram essa mensagem. Reprima todo espírito da apostasia, da imoralidade. Lança por terra, guarda a nossa casa, a nossa vida, guarda a nossa família. Visita agora os ofertantes, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pega o teu para Jesus aí, para depositar a salva. Aleluia, nome de Deus. Davi falou, eu também posso falar. Cante com alegria. Davi falou. E nada me faltará, não faltará. Faltará. E nada mais que o Senhor. Ressaltando aos irmãos que é com essa mesma mensagem que diversas vidas estão aceitando Jesus. Aleluia. Hoje foi 22, segunda foi 40. Daqui para domingo, vai acumular quase 200, se Deus quiser. Toda semana não muda o ritmo. Essa semana é mensagem. É pregar para eles essa semana mensagem. Glória a Deus. Passarinho primeiro. Sabe por que tem gente que não está se convertendo mais? Por causa dos corruptos em nosso meio. A gente fala a verdade, fica ocultando. Amém? Prega a verdade, se você pregar o bem. Aleluia. Eu não posso sair daqui sem pregar, amém? Quer amém mais 5 minutos e diga glória a Deus. Me revela o Espírito Santo de Deus que em nosso meio tem uma pessoa que grandes são os conflitos dentro da sua parentela e você não está entendendo o que está acontecendo. Cristo disse que uma palavra de maldição foi lançada e brechas abertas é que fizeram essa família estar em desunião. Mas Cristo disse: não vai ser a palavra de maldição que vai projetar o fim dessa casa. Aleluia. Até mesmo porque a última palavra não vem de quem amaldiçoou. A última palavra vem de Deus. Glória a Deus. Sabe essa pessoa? Poderia dizer que recebe através da fé. Toma posse lá atrás em nome do Senhor Jesus. Pode agradecer a Jesus, porque ele sabe que é a palavra de maldição. Glória a Deus. 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 Glória
Glória
E Cristo vai esclarecer ainda mais. E Cristo quer que entregue o recado para a igreja. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Cristo quer que entregue, porque não é só, é missão. Aquele irmão lá atrás, na última cadeira. Do lado. Isso. Cristo diz para o irmão que é necessário acontecer certas coisas para que Cristo estabeleça o teu plano, não seu, o dele. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Cristo diz: confia, coloca nas suas mãos e você verá se eu estou cuidando de tudo. Pode ter uma voz. Rapidinho, aqui tem uma irmã que você está orando para um rapaz que está muito atribulado. E que ele está dizendo: pelos meios que eu vou alcançar não é muito legal, mas confia, sou eu, Senhor, eu sei como fazer. Oh, glória, aleluia! Coloca o Senhor do Senhor Jesus. Pode falar para Deus. Cristo está repreendendo sobre um benefício, uma aposentadoria, o empréstimo que viria sem você saber de onde, para te prejudicar. Ainda não. Toma posse. Pode tomar posse para a glória de Deus. Cristo está repreendendo uma pessoa que, quando você está em casa e pela noite, você sente muito desconforto e você tem pensado somente, só pode ser espiritual. É cair à noite, a pessoa fica desconfortável. Cristo vai mandar para longe essa negatividade. Pode tomar posse. Pode tomar posse para a glória de Deus. Aleluia. Aqui também tem uma pessoa que está com uma causa contra uma empresa. Cristo está dizendo assim: eu tenho o poder de girar e mudar esse cenário. Toma posse. Pode tomar posse para a glória de Deus. Cristo está visitando na parte dos irmãos alguém que vai romper o tendão. Cristo quer dar um grande livramento. Cristo quer guardar de diversas cirurgias que só lhe atribular o seu ser. Quer? Poderia dizer que é, não é. Ainda não. Não. É do lado dos irmãos. Toma posse lá atrás, irmão do Senhor Jesus. Aqui tem uma irmã que você entrou aqui falando: Deus, fala comigo. Eu preciso de uma direção. E eu não quero ficar dessa maneira. Porque eu creio que o Senhor tem poder para libertar e também para curar. Porque eu não nasci desse jeito. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Um jovem seria confundido em cima de uma moto. O que está tendo de confusão hoje em dia não é brincadeira. E pessoas parecidas, a moto do fulano igual a do fulano, achou que era e não foi ver como era. Deus está dando um grande livramento. Deus está dando um grande livramento. Lá atrás, pode tomar posse em nome do Senhor. Pode tomar posse em nome do Senhor. Grande livramento de ser confundido. Aqui tem uma pessoa que Deus está dando um grande livramento dessa pessoa ficar com problema no corpo todinho. Corpo todinho. Aflito, angustiado, desconfortável. Tem um nome nessa doença? Tem? Enquanto a pessoa fica toda assim. Como? Eu esqueci. A Deus está dando livramento. Cadê essa pessoa? Não confio.
Não confia, não confia. Ainda não. Glória a Deus. Jesus. Pode tomar Deus está dizendo para uma pessoa o que aconteceu no meio da tua casa, para aquela pessoa estar triste. Você tem percebido. Foi livramento da minha parte, que não era para ser, e eu já tinha falado há anos atrás, que não era meu projeto. Mesmo assim, essa pessoa da sua casa insistia, até que agora parece que essa pessoa quebrou o cara. Mas quem está dizendo assim, o melhor está vindo para a vida dela. Porque não era no tempo, não era no agir, não era na vontade. Toma posse. Pode tomar posse da Jesus Cristo. Glória a Deus. Cristo disse para nós, igreja, para nós ser revestidos. O que há de acontecer sobre essa terra não está escrito. Isso vai castigar a terra outra vez mais. Tem gente pensando que Deus vai trazer a paz, né? Não está acontecendo na internet. É a falsa mesmo. É um engano. E a vontade de Deus não existe. Então sirva-se no poder de Deus. Amém? Pastor Luiz, vai dar os anúncios? Glória a Deus. Aleluia! Meus irmãos, vamos aqui nos anúncios. Segunda-feira prossegue o culto Mulher de Fé. Terça-feira prossegue o culto de doutrina. Na quinta-feira 3 horas da tarde, tarde da bênção. Às 7 horas da noite, com o culto misto. E na quinta-feira é culto da Fundação Reviver. E na sexta-feira é ciclo de oração pela manhã. E à noite culto de consagração e libertação. Louvado seja Deus. E no sábado, meus irmãos, aleluia, sábado é confraternização. E no domingo é culto de missão. Culto de expansão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vi só na minha palavra, meus irmãos. Aleluia. Aqui no livro de São Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou falar mais uma vez. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade de falar a Deus. Glória a Deus! Esse é o meu jogos. Está nos ensinando. A obra que Deus ainda vai fazer é tão grande. Alabás, será. E Cristo está dizendo: o momento que tu está enfrentando é necessário. Mas eu te digo, faz calma que vai receber assim. Ó. Cristo está dizendo assim: eu vou colocar nas tuas mãos uma autoridade. Eu vou te entregar hoje, nessa noite, a capacidade de enfrentar a adversidade. E eu te digo, vou mudar por completo aquilo que parece que não tem mais mudança. E te digo mais, você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: para fazer o que fez só Deus para ter feito. Deus diz dessa maneira: guarde e toma posse dessa vitória, porque hoje Cristo te trouxe aqui para te entregar a grande bênção. Pode tomar posse da vitória. Oração na fé. Pai, aqui nós agradecemos por esse dia, Senhor, por essa